Bom, a mensagem de hoje, eu vou começar de forma diferente, tá? Eu vou começar fazendo umas perguntas primeiro, para depois entrar no texto da mensagem, tá? No versículo que eu vou ler da mensagem. E a primeira pergunta, toda pergunta ela tem uma referência bíblica e você vai abrir a sua Bíblia e vai ler comigo a resposta da pergunta, tá bom? Amém? E nós vamos passear um pouco pela Bíblia. Por que os homens generalizando homem e mulher, né? Por que os homens necessitam de salvação? Nós cantamos aqui o hino, né, que foi cantado, se não me falha a memória, número 334, né, que fala, foi na cruz. Eu não sou cantor não, né, mas é só para lembrar vocês. E fala o quê? De Jesus como Salvador, né? Foi na cruz que ele morreu por mim e por você. Por que os homens necessitam de salvação? A resposta está lá em Romanos, aí você vai abrir a sua Bíblia, Romanos capítulo 3, verso 23. Eu vou ler, mas só para vocês acompanharem. Romanos 3, 23, que diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, por que os homens necessitam de salvação? Porque pecou, se afastou de Deus e carece da salvação. Para que Jesus veio ao mundo? Lucas 19, 10. Vamos lá. Para que Jesus veio ao mundo? Lucas 19, 10. Eu estou abrindo aqui a minha Bíblia ainda. Lucas capítulo 19, verso 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem? O perdido. Por que podemos saber com certeza que temos a vida eterna? Porque podemos saber com certeza que temos a vida eterna. 1 João, aí vamos lá para o finalzinho da Bíblia, antes de Judas e Apocalipse. 1 João, não é João, é 1 João, capítulo 5, verso 13. Lá no final da Bíblia. Apocalipse, Judas e João. De trás para frente, né? 5, 13. Aí diz assim, estas coisas, todos acharam? Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em um nome. Então, por que devemos saber que temos a vida eterna? Porque eu creio, e eu creio também que vocês creem, na vida do Filho de Deus. Então, se você crê em Deus, se você crê na vida do Filho de Deus, você pode ter certeza da sua salvação. Mas se realmente você crê, entre aspas, se realmente você crê. E aí nós vamos para a última pergunta e vamos para o versículo da mensagem. Como podemos saber realmente que temos a vida eterna? Visto que Satanás, o acusador dos homens, que está lá em Apocalipse 12, 10, nos acusa de dia e de noite. Ele nos acusa, a mim, a você, cada um de nós, nos acusa. Então, como realmente saber se temos a vida eterna, visto que Satanás nos acusa, Satanás, o acusador dos homens, nos acusa pelos nossos sentimentos, que mudam tanto. Nossos sentimentos mudam a todo instante, a todo momento. A resposta, 1 Pedro, antes de João um pouquinho, se você estava com a Bíblia aberta em João, 1 Pedro 1, 25. Primeira epístola de Pedro, lá no final da Bíblia, 1, 25. Aí está a resposta, aí diz assim, a palavra do Senhor permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi
evangelizado. Então, a palavra de Deus, ela não muda. Se Deus falou que é. Se Deus falou que vai fazer, vai fazer. Se Deus falou que é assim, se Deus falou que é através do Filho dele, se você crer, você vai ter a salvação, você vai ter a salvação. Porque a palavra de Deus, ela permanece eternamente. Após essas perguntas, nós vamos agora para o versículo da mensagem. Nós vamos ler 2 versículos, 3. Primeiro nós vamos ler Isaías 40:10. Isaías já é um verso para a mensagem. Isaías 40:10. E diz assim a palavra do Senhor: Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e adiante dele a sua recompensa. Eis que o Senhor Deus virá com poder. Agora nós vamos lá para Apocalipse 22:12, que é o último livro da Bíblia. Apocalipse 22, verso 12. Que é o último capítulo da Bíblia, 22:12, que diz assim: E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eis que venho sem demora. E o 22:20 diz assim, que é o penúltimo versículo: Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém, vem, Senhor Jesus. Então, baseado nos versículos, você já pode imaginar mais ou menos o que é que eu vou falar. Eu vou falar de quê? Eu vou falar da volta de Cristo. E o título é: Jesus breve virá. Jesus breve virá. Baseado nisso, aí há uma pergunta na continuação do tema da mensagem. Jesus breve virá. Você está preparado? Ou você está preparada? Responde para você mesmo. Jesus breve virá. Você está preparado? Você está preparada? A palavra de Deus diz, se não me falha a memória, está lá em Amós: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara-te. Prepara-te. Porque Jesus breve virá. A igreja de Jesus Cristo, ela aguarda o grande momento do arrebatamento. Quando num abrir e fechar de olhos, ante o toque da trombeta, os fiéis que morreram em Cristo ressuscitarão. E aqueles que estiverem vivos serão transformados. Nesse dia tão glorioso, que vai ser um dia muito glorioso, nesse dia tão glorioso, a igreja de Cristo, ela vai se encontrar com o próprio Cristo nos ares e vai ter a honra e vai ter o prazer de sentar à mesa e participar das bodas do Cordeiro. Então, a igreja de Cristo, ela aguarda esse momento. Aguarda. Por quê? Porque você vai viver eternamente. A Bíblia nos promete coisas maravilhosas. Ninguém quer ficar aqui, apesar que a gente não quer ir para lá agora,
mas lá é melhor do que aqui, apesar de você não querer ir. Mas ela aguarda esse momento. Aí, baseado nisso, o que a volta de Cristo é para você? O que a volta de Cristo é para mim? O que a volta de Cristo é para nós? Será que a volta de Cristo é a esperança maior da igreja? Será? Pelo menos deveria ser a esperança maior da igreja. E se é a maior esperança para você e para mim, a volta de Cristo, aí eu vou te dizer mais uma coisa. Se é isso que você pensa, se é isso que eu penso, nós devemos estar vigilantes. Bom, se eu tenho dentro de mim essa esperança maior, que é um dia se encontrar com Cristo, que é a volta de Cristo, eu tenho que estar vigilante, eu tenho que estar preparado, eu tenho que vigiar. A Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Então, devemos estar sempre preparados para esse dia. E a vigilância caracteriza a atitude da espera do cristão. Essa vigilância vai caracterizar a minha atitude, a sua atitude de espera sobre a volta de Jesus. Sobre aguardarmos a volta de Jesus. Continuando, se realmente estamos preparados para a volta de Cristo, então devemos, aí vem algumas particularidades, algumas características, algumas coisas que a gente tem que fazer para provar e para mostrar isso. Se estamos realmente preparados para a volta de Cristo, então devemos o quê? Aí você pode pensar N coisas, biblicamente, que estejam dentro da Bíblia. Eu vou citar algumas aqui, porque o tempo é curto, né? Para que a gente possa pensar e possa refletir. Se estamos realmente preparados para a volta de Cristo, então devemos ter azeite suficiente para manter nossas lâmpadas acesas. Aí vem a pergunta: você tem azeite suficiente para manter a sua lâmpada acesa até Jesus voltar? Você tem? E aí, se você me falar que tem, eu vou perguntar para você: tem certeza disso? Aí, ô José, está querendo me complicar? Mas tem certeza disso? Tem? O seu azeite dura uma semana, um mês. E se Jesus voltar daqui a 40 dias, seu azeite só durou 30 dias, como é que faz? Parece uma brincadeira, mas a coisa é séria. A coisa é séria. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção são nos sinais. O mundo está se acabando. O mundo está se acabando, gente. A gente está preocupado com muitas coisas para fazer, mas o mundo está se acabando. A nossa preocupação tem que ser com a volta de Cristo. Eu vi um relato aí essa semana, as igrejas estão mudando de horário, estão colocando o culto para mais cedo, porque a violência está demais. Quem sabe, eu não sei, mas quem sabe vai chegar o tempo que a igreja só vai abrir de manhã, vai ter que fazer tudo na parte da manhã, fazer a escola dominical da manhã, o culto na parte da manhã, porque quando começar a escurecer, todo mundo tem que estar dentro de casa. Porque do jeito que a coisa vai, e a Bíblia ela não fala em melhora. A Bíblia não fala em melhora.
A Bíblia diz que as coisas vão piorar cada vez mais. Melhora só quando você estiver lá em cima. O mundo está se acabando, gente. E aí? Você tem azeite suficiente para manter sua lâmpada acesa? Não devemos imitar o exemplo das virgens loucas. Lembra da parábola das 10 virgens? 5 não tinham azeite suficiente. E aí o que aconteceu? Não entraram para a festa, ficaram do lado de fora. Se você não tiver azeite suficiente para suportar, para aguentar até a volta de Cristo, tu não vai subir. Não vai subir. Está lá em Mateus 25:8, sobre as virgens. Mas devemos o quê? Devemos estar sempre arraigados à videira verdadeira, que está lá em João 15, 1 e 2. Quem é a videira verdadeira? Jesus. Você tem que estar arraigado em Jesus. Jesus, estou contigo e não abro. Já viu aquela mensagem que a gente já viu em algumas blusas na rua, que diz assim, como é dizer, é fácil andar com Jesus no peito. Aí deve ser, difícil é ter peito para andar com Jesus. Né? Porque botar uma blusa dizendo que está com Jesus é fácil. Botou a blusa ali, é fácil. E na prática? E na prática? Porque Deus esquadrinha nossa mente e nosso coração, né? E na prática? Aí devemos o quê? Estar arraigado na videira verdadeira, que é Cristo. Ganhando almas para Cristo, servindo a Deus com alegria. É assim que Deus quer chegar e encontrar a igreja, trabalhando, servindo a Ele. Porque não para. Não para, não é porque você está com 60, 70, 80, 90, não para, você pode não ter mais aquele vigor, mas alguma coisa você vai poder fazer para o reino de Deus. Vai orar por aqueles que podem, isso você pode fazer. Eu já estou com 90, 100 anos, não posso mais, mas estou orando para quem pode. Está fazendo alguma coisa, e a oração muito pode seu efeito. Se estamos realmente preparados para a volta de Cristo, então devemos não nos sobrecarregar dos cuidados da vida. Ó, parece fácil, mas não é. A gente anda estressado, a gente anda ansioso, a gente anda preocupado. Mas a pergunta é, se estamos realmente preparados para a volta de Cristo, então não devemos nos sobrecarregar com os cuidados da vida. Mas a gente sobrecarrega com os cuidados da vida, não tem jeito. Parece que a gente não confia em Deus. Não é o que dá a parecer? Parece que a gente não confia em Deus. O crente deve deixar suas preocupações aonde? Diz a Bíblia. Aonde que nós devemos deixar nossas preocupações? Hã? Lá na caixinha do correio da minha casa? Hã? Na caixinha do correio da casa da Rosane? Aonde você vai deixar suas preocupações? Suas depressões, suas ansiedades? Aos pés do Senhor. Eu até dei um exemplo, eu dei esse exemplo já uns 40 anos atrás, 50 anos atrás, né? Que da Tânia, que orou pelo filho dela que estava na rua, aí orou, falei, orou, vou descansar, vou dormir. Aí foi pegar o telefone para ligar para ele, mas e a oração, como é que fica? Não acreditou na oração? Não foi, Tânia? Tu não fez isso? Hoje tu não faz mais, né? Hoje tu ora e vai dormir. Porque também Jesus me libertou disso. Ah, Jesus... Mas ele fica na rua, ele não fica. Então, Jesus libertou disso. Então, o crente deve deixar suas preocupações aos pés do Senhor. Jesus exortou a olharmos para as aves do céu.
lembra dessa passagem lá de Mateus? Está lá em Mateus 6, 25 e 26. Olha as aves do céu. O que acontece com elas? Não semeiam, né? Não trabalham, não fiam, mas o Pai, que é o mesmo Pai meu e seu, faz o que com ela? As alimenta, cuida. E aí Deus não vai cuidar de mim e de você? Coroa da criação dele? Mas parece que a gente fala da boca para fora, mas não coloca isso em prática. E olha só que coisa interessante. Mesmo com tanta tecnologia que a gente tem hoje, não temos tempo para Jesus. Aí a pessoa tem a coragem esfarrapada, desculpa esfarrapada, de dizer que não tem tempo para Jesus, e com tanta tecnologia que ajuda a nossa vida no dia a dia. Por exemplo, a máquina de lavar. Se a pessoa fosse lavar toda aquela roupa que a máquina lava, ela ia gastar o quê? 1 hora ou mais. Não é? Esfregar lá no tanque, passar sabão, deixar do outro lado, ia perder muito tempo. Aí você bota lá e vai fazer outra coisa. Então, mesmo com tanta tecnologia, a pessoa não tem tempo de servir a Deus. Não tem tempo de fazer a obra de Deus. Até panela que faz arroz, panela que faz feijão, cafeteira, tem micro-ondas, né? Tem a gente não tem aqui, é só no Japão que tem, uns robozinhos que faz tudo, mano. Os robozinhos, tinha que chegar logo isso aqui, né, cara? Tá demorando de chegar aqui, lá no Japão estão brincando já com isso, e a gente não chega esse negócio aqui, o cara faz tudo, mano. Né? Aí mesmo chegando, a gente ainda vai chegar ao ponto de dizer que não tem tempo. Aí não tem tempo de vir à escola dominical, não tem tempo de vir à reunião de oração, aí não tem tempo de vir um culto, aí não tem tempo de servir a Jesus. Ué, mas deixou tanto, a tecnologia ajudou tanto e a pessoa ainda não tem tempo. Essa é a verdade. Então, é complicado. E Jesus está voltando. Então, vamos lá. Se estamos realmente preparados para a volta de Cristo, então devemos... Aí agora vai ficar mais difícil. Se estamos realmente preparados para a volta de Cristo, então devemos ter uma vida santificada. E agora pegou. Se lá no sobrecarregado já estava ruim, agora na vida santificada, então... Aí o que a Bíblia fala sobre isso? Lá em Hebreus 12, 14. Sem a santidade, diz o escritor dos Hebreus, ninguém verá o Senhor. E aí? Ah, mas se você está preparado para a vida de Cristo, para a volta de Cristo, você tem que se santificar, porque senão tu não vai ver Ele. É bíblico. Eu não estou pegando pesado, eu estou falando o que está na Bíblia. É bíblico. Que comunhão pode ter o fiel com o infiel? Está lá em 2 Coríntios 6,14. Que comunhão pode ter? Se você não se santificar, se você não tiver comunhão com Deus, você não está preparado para se encontrar com Ele, você não está preparado. Ele vai voltar e você não vai estar preparado. Porque diz a Bíblia, não vai ver o Senhor. Está lá em Hebreus 12, 14. Sem a santidade, ninguém verá o Senhor. E aí, eu canso de falar aqui, já falei várias vezes, que uma coisa é você ter o Espírito Santo, outra coisa é você ser cheio do Espírito Santo. Agora eu vou falar outra coisa diferente do Espírito Santo, porque a gente está na dispensação do Espírito Santo, né?
teve a dispensação de Deus, propriamente com o homem, depois veio Jesus, aí Jesus foi assunto aos céus, nós estamos na dispensação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele se faz residente na sua vida ou ele é presidente na sua vida? Se ele for residente, ele é só residente, ele só vai fazer morada na sua vida. Mas se o Espírito Santo for presidente na sua vida, ele vai governar a sua vida. E o Espírito Santo que eu estou falando é o Espírito Santo de Deus. E ele tem que governar, porque é ele que nos ensina, é ele que nos exorta, é ele que faz tudo hoje pela nossa vida. Nós dependemos do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele se faz residente ou presidente na sua vida. Ou quem toma as decisões é você. Você não precisa perguntar nada para Deus. Senhor, posso fazer isso? Não posso? Isso aqui está certo? Isso aqui... Não, você faz por sua conta. Então, o Espírito Santo é só residente. Agora, se você consulta, Senhor, me mostra. Espírito Santo, me mostra o caminho, me diz, aí sim, ele é presidente na sua vida, porque ele vai governar a sua vida. Apesar do nariz estar empinando para lá, ó, não é você que manda, é ele. É ele. Você aceitou Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Aceitou ou não aceitou? Você aceitou? Levanta a mão. Aceitou? Então o Espírito Santo tem que se fazer presidente, não residente na sua vida. Se estamos realmente preparados para a volta de Cristo, então devemos esperar somente em Cristo. Você tem que esperar somente em Cristo. O verdadeiro cristão que espera a volta de Cristo não está preocupado com as coisas dessa vida. A gente se preocupa, mas essa preocupação, ela não pode ser maior. Isso não pode te tirar do sério. Não pode deixar você estressado. Essa semana foi uma semana muito difícil para mim. Todos os dias, e eu querendo dar conta, porque eu sou assim, quando eu vou para a rua, eu quero voltar com a tarefa executada. E quando eu volto sem executar, eu fico, sabe, numa situação, porque eu não fiz o negócio. Aí a Maria José falou assim, ó, sossega, acalma, faz o que dá para fazer. Se não deu, não deu. Faz o que dá. Vai e faz o que dá para fazer. E não fica nessa agonia toda aí, porque eu quero fazer. Aí eu cheguei e falei para ela, é mesmo, se der para fazer, fez, se não der, não fez. Ah, se não deu, vai ficar para outro dia. Não estou nem aí. O que eu tenho que fazer é viver em paz. Mas eu estou aprendendo. Estou aprendendo. Mas, assim, eu sou desses. Mas chego lá. O verdadeiro cristão que espera a volta de Cristo não está preocupado com as coisas dessa vida. Está lá em 1 Coríntios 15, 19. E não se deixa abater pelas tribulações. Ó, ele não está preocupado. Gente, essa pessoa aqui, eu acho que é difícil achar, hein? Ele não está preocupado e ele não se deixa abater pelas tribulações. Mas a gente encontra a pessoa. Tu já viu aquela pessoa que ela não reclama de nada? Aquela pessoa que está sempre sorrindo. Aquela pessoa que está cheia de problema, tu fala assim, caramba, fulano está cheio de problema, tu olha para ele e parece que nada está acontecendo. Já viu aquele ditado que diz assim, quero que o mundo morra doce para eu morrer melado? Como é que é? Um negócio assim, né? Não tem um ditado assim? Porque ela não está nem aí, cara. A gente assim, não estou falando que você vai cruzar os braços e não fazer nada, não é isso. Mas a gente tem que ir no jeito que dá. Se só pode ir a 20 por hora, vai a 20 por hora e acabou. Não é? Não dá, não deu, não deu.
Eu cheguei aqui essa semana, foi sexta-feira, para tirar a caixa de som dali. De manhã, cheguei aqui, botei a escada, e nada de conseguir tirar a caixa de som, e passo mensagem para o Elton, e passo mensagem para o Ellison. Gente, eu quero tirar a caixa de som, não estou conseguindo. Aí o Ellison, é só levantar, e eu levantava, aí daqui a pouco o Ellison, mas ela é muito pesada, às vezes uma pessoa só não consegue. E eu achando que era o parafuso que estava preso, peguei a chave de fenda, soltando os parafusos que nem era para soltar. E nada de eu tirar a caixa dali. Fui embora, larguei o negócio para lá e fui embora. Hoje de manhã eles tiraram ali, mas eu fiquei agoniado. A caixa sai por cima, mas ela é muito pesada. Mas entrei, quase que eu entrei em parafuso. Eu falei, o quê? Larga isso para lá, senão eu vou ficar... Quando eu trabalhava, que eu vendia caminhão, que a coisa ficava feia para o meu lado, você já viu na Bíblia que tem os dias bons e os dias ruins? Aí quando eu estava naquele dia ruim, eu estava na rua trabalhando. Eu pegava o carro, saía da minha rota de trabalho, entrava dentro do shopping. Ficava 1 hora ali dentro do shopping andando. Eu falei para a Maria Zé. Aí voltava para o meu trabalho. Mas aí eu já voltava mais. Gente, não é fácil não, tá pensando que é brincadeira? Então, esperar somente em Cristo. E aí, você tem que ter perseverança, né, para esperar. E o que é perseverança? É conservar-se firme, constante. Ali, ó, aceitou Jesus? Fica firme. Não larga ele, não. Ó, e não tem que ser altos e baixos, não. Ó, firme ali, até ele voltar. É continuar a ser ou ficar. Continuar a perdurar. É permanecer. Permanecer. Graças a Deus. Eu vou para 36 anos no caminho do Senhor. Nunca saí. E que Deus me ajude a permanecer. Maria Zé é de berço, né? Maria Zé é de berço. Permanecer sem mudar ou sem variar de intento. Ó, sem variar de intento. Aí me chamou a atenção. O que é intento? Intento é uma pessoa dedicada, esforçada, aplicada, atenta. Ó, você tem que ser assim na casa de Deus. Você tem que ser uma pessoa dedicada, uma pessoa esforçada, uma pessoa aplicada, uma pessoa atenta. Você é assim na casa de Deus? Josué, eu me encaixo só em duas não, vai orar. Começa domingo, 8h30 da manhã. Já está convidado. Se faltou uma dessa aqui, você já é meu convidado para estar aqui domingo, 8h30 da manhã. Outras características de quem aguarda a vida de Cristo, eu já estou declinando para o final da mensagem. Bonito esse negócio, declinando, né? Eu sempre tive vontade de falar isso aqui. Eu estou declinando para a mensagem. Em outras palavras, eu já vou concluir a mensagem, mas aí a gente, né, ó, declinando, gente, ficou bacana, não ficou não? Não me copia não, hein? O pessoal que sobe aqui para pregar, não copia não, hein? Vamos lá. Outras características de quem aguarda a vinda de Cristo. Guarda a palavra de Deus. Ó, guarda a palavra de Deus. A palavra de Deus, diz lá no Salmo 119, 105, ela é o que para mim e para você? Lâmpada para os meus pés. É lâmpada para os meus pés, Salmo 119, 5. O cristão que espera a vinda de Cristo precisa esconder a palavra no seu coração. Salmo 119, 11. Ó, guardei a tua palavra, escondi a tua palavra no meu coração. Outra característica, espera a vinda de Cristo com fé e confiança. Temos de esperar a vinda de Cristo, alegre, confiantes e felizes. Está lá em Tito 2,13. Você tem que esperar a vinda de Cristo. Pô, você sabe que tu vai para um lugar melhor. Você sabe que tu vai viver eternamente.
vai andar em ruas de ouro, né? Vai morar em cobertura. Aí tu sabe disso tudo, aí tu vai esperar a vida de Cristo triste. Ué, quer ficar? Quer ficar aqui? Concluindo, presta atenção, eu termino aqui. Se estamos aguardando, vigilantes, o retorno de Cristo, se temos o azeite para a lâmpada, se não estamos sobrecarregados com os cuidados dessa vida, tudo isso foi falado aqui na mensagem. Se temos a vida santificada, e se a nossa esperança está alicerçada em Cristo, se guardamos a palavra de Deus, então estamos prontos para dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas você só pode dizer Maranata, ora vem, Senhor Jesus, se tu tiver com todas essas características, se tu estiver pronto. Se não, vamos orar domingo a partir de 8h30, vem a semana de oração aí em abril. Amém? Amém? Então que Deus possa nos abençoar, possa nos dar força, porque a gente sabe que ser cristão não é mamão com açúcar, né? Não é mamão com açúcar. Não é fácil ser cristão. Tem que renunciar, tem que se esforçar, tem que se dedicar, tem que se santificar. Ser cristão não é fácil. Mas a palavra dele diz que nós somos mais que vencedores. Então, aquilo que você está precisando, necessitando, para que você esteja preparado para a volta de Cristo, é só orar ao Pai que Ele vai te conceder. Amém?